gravar Ok. neste computador. Tá. Ah, boa. Isso Foi. aí. Foi, agora foi. Tá bem. Uhum. Então tá gravando agora. Aprender. Show de bola. Show de bola. Eu acho que a gente pode aproveitar que eu acho que já quase todo mundo já chegou aqui, não tem mais muita gente entrando pra gente começar. Pode ser, né? Então tá. Pode sim. Vamos lá então. Só peço então para algum colega poder então admitir quem estiver entrando na sala, que daí eu Eu Pode faço faço deixar que eu isso. fico responsável, pode. Então tá. E a Mariana. Então vamos lá. Buenas. Boa noite a todas, todos e todes. Muita alegria, então, que a gente faz hoje a nossa roda de conversa, segunda roda de conversa, intitulada Uma Clínica com História, Reflexões Teórico-Práticas sobre as Ações de Cuidado em Situações de Crises Sociais, tendo como convidada a Ana Cecília Weintraub, a quem eu já agradeço enormemente, desde já, por ter topado estar conosco, Ana, para compartilhar a tua experiência tanto de intervenção profissional quanto de pesquisa em torno da ação e ajuda humanitária internacional, trabalho com situações de catástrofe e urgências. Me toca, então, também fazer, como membro do Instituto APOA, uma pequena introdução, assim, né, do porquê que a gente está pensando essa segunda roda de conversa. Fazer então um aquecimento aí antes de passar para a gente conversar com a Ana Cecília. A ideia é de que, né, eu faço essa introdução, passo a bola para ela e depois fazemos um bate-bola com todo mundo, né, que possa circular bastante a palavra. Então, assim, queria compartilhar primeiro de tudo, assim, que foi difícil achar o tom e assim um ângulo de proposta hoje para colocar certas questões de abertura dos nossos trabalhos, assim. Sobretudo porque comecei a pensar que quando a gente fez a nossa primeira roda de conversa, que eu estava aqui revendo inclusive o nosso flyer, eu vou falar aqui o nome da roda, foi Acolhimento, Escuta e Testemunho às Urgências no Contexto de Desastre Coletivo. Foi feita essa roda dia 28 de maio e a gente contou com a presença da Priscila Machado de Souza, nosso colega aqui da POA, e da Sandra Fagundes, a nossa mestre e ex-secretária estadual de saúde do Rio Grande do Sul. E ali, nesse momento, foram, né, muitas as questões que estavam... Tem alguém que está com o microfone aberto. É a Márcia. Entendeu? E ali foram muitas as questões que estavam nos ocupando, né? A gente estava num momento de urgência, né, que a gente estava testemunhando um estado de calamidade, e eram muitas as questões que estavam nos invadindo, né? Desde as situações de acolhimento de uma demanda infindável, né? De acolhimento aos refugiados climáticos, nos contextos de primeiros socorros, no contexto de acolhimento em abrigos, no contexto de interface, de um desencontro total de serviços, de política pública, as questões sobre atendimento online, a dimensão da culpa que chegava e inundava, né, os nossos consultórios e ambientes, né, familiares, sociais, né? Então, ali era um monte de questões reverberando, um monte de perguntas que a gente se colocava. E me lembrando desse momento, eu confesso que fiquei assim, né, um tanto quanto perplexo, né, com a quantidade de
a ausência, na verdade, de perguntas que hoje em dia circulavam dentro dos nossos consultórios, dentro dos nossos debates institucionais, sobretudo depois, né, do nosso primeiro turno eleitoral, né? Então, uma dimensão de perplexidade foi tomando conta, né? E pensei que talvez a grande questão que eu gostaria de colocar para a Ana seja justamente que a gente possa continuar colocando questões, né? Que essa clínica e que esse encontro com a ajuda humanitária, com os refugiados climáticos, com a dimensão das catástrofes climáticas, ela possa seguir nos interrogando, para além dessa dimensão de uma urgência é, ali do momento, né? Onde o ato da catástrofe está se dando, né? Como que a gente preserva uma dimensão da urgência sem estar nessa urgência da calamidade que acabou de estourar, né? E daí trazendo um pouco, né, para o âmbito do trabalho da Ana e da conversa que a gente teve preparatória quando a gente se conheceu, fiquei pensando muito, né, naquela conversa que a gente teve sobre como que há uma certa necessidade de criação de protocolos, de manuais, de instrução para a gente poder atender uma urgência, porque ninguém vai parar para ler um artigo, um livro psicanalítico, psiquiátrico, sociológico, antropológico de atendimento a catástrofes no momento que a catástrofe está se dando. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente resguarda uma certa dimensão do sujeito e como a psicanálise pode nos oferecer aí certos aportes para que essa escuta do sujeito, mesmo naquele momento em que ele pode estar esvanecendo, pode estar tropeçando, pode estar assoberbado e transbordante, como que a gente pode guardar essa dimensão do sujeito aí, né? Para além das categorias diagnósticas e certas tendências patologizantes e individualizantes, né? Lembrei, ao conversar contigo, Ana, do livro da Samar Jaber, ou não sei como é que fala esse sobrenome, Jaber, é o Sumud em Tempos de Genocídio, uma psiquiatra palestina, né? Em que ela vai trazer justamente a dimensão de que a síndrome do estresse pós-traumático não dá conta, né? De, de pensar o sujeito que está sob o impacto da colonização, né? E que o trauma ele não se dá pontualmente com uma detenção, com uma descarga de bombas que vai destruir a sua casa e ele não vai ter para onde voltar, mas que eles trazem justamente uma narrativa de sofrimento de uma destruição ao longo do tempo, né? Dos efeitos de uma ocupação ao longo do tempo. E achei precioso isso porque pensando, né, naquilo que a gente vem escutando, sobretudo das pessoas que foram diretamente afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Muitas delas já passavam por isso há muito tempo. E aquilo que era escandaloso para muitos de nós, seja nos nossos consultórios, seja nos nossos ambientes, territórios de atuação, para eles já tinha uma certa história, uma certa repetição. E muitas vezes a gente não estava nem preparado para escutar isso, né? Então, queria então fechar essa rodada inicial de apresentação e de agradecimento e de questões, pedindo para que a gente possa ter um encontro hoje que permita recolocar as questões que são de uma ordem da urgência, sem que sejam elas tomadas pelo tempo ali inicial da catástrofe, que a gente possa, de certa forma, preservar o senso de urgência, que é importante para a gente enfrentar uma dimensão é, a dimensão enorme que é essa catástrofe climática, né? Estava pensando também, né, que
é tão difícil da gente preservar essas questões, essa urgência, e tomar elas dentro do nosso trabalho psicanalítico, né? Que eu estava vendo na nossa própria jornada da PO, né? Que saiu a programação hoje e a princípio os trabalhos não têm, né? Essa dimensão, né? Não está ali contemplado essa questão. E penso também que ainda obviamente, né? Porque é um tempo muito difícil da gente conseguir elaborar em tão pouco tempo, elaborar tanta intensidade, né? Mas a gente precisa. E a gente precisa, para fazer isso, a gente precisa colocar questões. A gente precisa fazer com que as questões permaneçam insistindo, né? Ainda que a gente diga que na psicanálise a gente normalmente não trabalha com as urgências, ou que as urgências precisam ser, de certa forma, decantadas, aqui, com certeza, é o tempo da gente permanecer e resgatar uma força importante, produtiva da urgência. E buenas. Então, vou passar a palavra de novo, Ana. Eu vou te apresentar aqui de novo, agradecendo enormemente, então, de novo a tua presença. A Ana Cecília Weintraub, que é bacharel em filosofia e doutoranda em saúde coletiva pela USP, que trabalhou cerca de 10 anos com ajuda humanitária internacional e desde 2019 atua na área técnica de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. E trabalhou também na Força Nacional do SUS, nas enchentes de maio aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela tua presença e está contigo a palavra. Obrigada, Alexei. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Volney, em especial, aí que foi minha ligação aqui com vocês todos da POA. É muito bacana poder estar aqui. A gente teve já, né, uma conversa prévia que também ressoou bastante para mim, né? E agradeço muito essa oportunidade da gente poder trocar, né? Eu estou aqui também junto com tem duas colegas minhas aqui que eu queria mencionar que vieram escutar e também participar da conversa, né? E eu queria mencioná-las em especial porque eu acho que nada disso que eu tenho pensado eu pensei sozinha, né? A gente nunca pensa sozinho, mas eu acho que quando a gente fala de crises, a gente está falando também dessa construção que é muito coletiva, né? De uma resposta que precisa ser pensada junto, porque é um pouco como você diz, né, Alexei? Ela nos invade e nos tira, né, vários referenciais e processos, então a gente precisa desse nós, né, para poder produzir, para poder seguir em frente. E aí estão aqui comigo também então a Ilana Berenstein e a Laila Gomes, que são psicanalistas, muito mais do que eu, que sou uma ávida leitora, mas não tenho esse percurso formal todo, né, de formação na psicanálise, sou psicóloga de formação, mas não fiz né, esse percurso que a gente costuma ter em instituições como vocês. Então, junto com elas, eu também tenho trocado muito a respeito da leitura que eu consigo fazer sobre aquilo que a gente tem enfrentado, né? E a perspectiva aí mais teórico e prática da psicanálise. Então, gente, eu pensei hoje, né, em falar um pouco para vocês nesses 25, 30 minutos dessa ideia, né, dessa história da inserção da saúde mental ou da prática clínica em saúde mental nas situações de crises sociais e pensar como que isso tem várias relações com o que eu entendo, né, que podem ser aportes práticos e também, principalmente, né, por conta dos aportes teóricos, a gente vai pensando a prática e vice-versa, que vem a partir de leituras que eu acho que a psicanálise nos possibilita fazer. Essa é mais ou menos a ideia do que eu tinha aqui preparado para Eu vou discutir com entrar na reunião vocês. aqui, tá, Debbie? Oi. E aí, vamos ver se isso faz sentido ou não, aí como é que vocês escutam essa. Oi, Ana. Acho que deu uma falhada no teu áudio. Confere? Ou sou só? Confere. Travou.
lendo recentemente um Oi, trabalho de Ana. uma ativista. Ana, deu Então, uma agora falhada estão me no ouvindo de novo teu. ainda. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora não. Isso. Agora estão me ouvindo? Sim, agora sim. Só não tô te vendo mais. Não estão me vendo? Eu vejo Agora sim. vocês. Mas tá bem travado o teu áudio. Agora sim? Ah, tá bom. Então, Ainda um pouco travado, Ana. eu vou entrar pelo celular. Não Tá sei, eu bem? acho que é um problema do meu computador. A gente te aguarda, então, entrar pelo celular. E agora, tá melhor? Bem melhor. Bem Tá melhor? Ah, bem então melhor. tá. O Uhum. celular funciona e o computador não. Tá certo. Bom, desculpa, gente. Eu estava dizendo que eu tinha, então, me programado para falar, né, dessa história, um pouco da entrada da saúde mental como uma relação quase que óbvia hoje em dia, né, pensar e para trabalhar em situações de crises sociais, e aí também, a partir dessa história, refletir um pouco sobre que prática é essa, né? Tentando dizer também que eu entendo que a psicanálise tem muito a nos oferecer para poder pensar essa prática a partir de vários aportes teóricos que, obviamente, estão relacionados com as experiências de cuidado que a gente tem quando a gente está frente a pessoas em intenso sofrimento. Eu estou aqui usando esse grande significante crises sociais para falar um pouco de quase tudo junto e misturado, né? Mas situações que envolvem um acontecimento que se passa no coletivo, né? Então, sejam as situações de guerra, como você estava mencionando, o desastre, como a gente vivenciou aí no Rio Grande do Sul, em vários outros lugares do país, sejam as situações que estão ligadas aí também a outros tipos de grandes acontecimentos do coletivo, né? E que vão ganhar nomes a partir também de uma lógica social. Acho que tem uma parte dessa história que é muito interessante, que se junta com uma ideia também presente na crítica que se faz, por exemplo, às classificações diagnósticas, que é a ideia desse nome que a gente dá para as crises como uma ação performática, né? Se a gente nomeia determinadas situações como crises sociais, como desastres, como guerras, como catástrofes, a gente gera efeitos, né? Acho que isso é uma ideia importante da gente ter em mente, me parece, porque ela nos permite não ser tão ingênuos, né, na hora que a gente está atuando frente a essas situações. Tem uma construção teórica que me parece muito feliz, que é a de um filósofo canadense que se chama Ian Hawking. Ele faleceu faz pouco tempo, aonde ele vai falando, quando ele estuda as classificações diagnósticas em saúde mental, e ele chega a essa constatação que é bem interessante, que eu acho que serve para a gente pensar essa história dessa clínica, que é a ideia que ele coloca como nominalismo dinâmico, ou seja, quando a gente dá um nome para uma certa cena, um nome que antes não tinha, um nome que antes não existia, a gente produz uma nova situação. E essa nova situação
interage com esse próprio nome, né? Alexei usou, por exemplo, um nome que é o nome refugiados, né? Esse nome tem uma história também, e hoje ele está sendo usado em diferentes outros contextos. Eu não estou dizendo que isso é ruim necessariamente, só estou dizendo que quando a gente faz isso, a gente produz intencionalmente algum tipo de efeito que faz uma retroalimentação desse nome, né? Esse é um processo clínico que vocês devem estar muito habituados a ver, por exemplo, quando o paciente se dá conta de um determinado diagnóstico que deram para ele, né? E o efeito que isso produz na pessoa. Nas situações de crises sociais, isso também acontece, né? A gente dá nomes para algumas situações. Isso é desastre. Isso aqui é catástrofe. Isso aqui é da ordem do comum. Acontece sempre. E quando a gente faz isso, ou deixa de dar o nome, efeitos ocorrem. É o que o Hawking chama das situações dos tipos interativos, né? As pessoas interagem com os nomes que elas recebem e isso vai produzindo na sociedade novos efeitos. Na história, né, da clínica, ou melhor dizendo, né, da entrada da saúde mental na ajuda humanitária, tem um nome que é muito significativo para essa história, que é esse grande significante, tão importante para a teoria psicanalítica, para a prática clínica, que é o significante do trauma, né? Acho que eu estou aqui me filiando aí a uma corrente de interpretação e de olhar sobre a história, né, da psiquiatria e da saúde mental, que faz essa crítica das construções dos nomes que foram se dando para as diferentes formas de sofrimento, né? E a relação da ajuda humanitária, da saúde mental na ajuda humanitária, com o conceito de trauma e os vários usos e as várias situações onde esse conceito é colocado em prática, tem muita relação com o tamanho que tomou a entrada da saúde mental na ajuda humanitária. Então, talvez só para assim, não perder o fio daquilo que eu queria dizer, não sei se é tão o campo que vocês estão mais próximos, mas assim, acho que é importante lembrar que essa noção de ajuda humanitária, ela começa quando se começa a pensar que existem regras mínimas em situações de guerra. E isso começa lá na Europa, no final do século XIX, quando começam a ocorrer as guerras napoleônicas, né? E se cria uma estrutura, um grupo de pessoas que até hoje existe, que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Com essa preocupação, peraí, não dá para acertar qualquer um. A gente tem que pensar que se é uma guerra tem algumas regras, e a população civil, né, logo de cara, precisa ser protegida de um conflito. As pessoas que são feridas numa guerra precisam ter acesso a cuidados, né, hospitais de campanha, ações de saúde, urgência, emergência, situações de conflito, enfim. E disso se vai derivando uma série de outras entidades, mais ao longo do século XX, né, que vão colocando em prática essa lógica. Se tem uma situação de conflito, se tem uma situação de crise intensa, onde as pessoas estão sofrendo diversas privações do campo da saúde, faz sentido pensar uma ação externa para proteger essas pessoas, mesmo em meio a uma barbárie tão grande, por exemplo, como uma guerra, como a Segunda Guerra Mundial, como a Guerra do Biafra, como uma série de outros conflitos que o nosso mundo não cansa de inventar, né? Essa lógica, ela vai ocorrendo meio que ao mesmo tempo que todos os debates, né, e todos os processos reflexivos da própria psiquiatria frente ao sofrimento psíquico, né? Então, se por um lado a gente está vendo aumentar a discussão e a importância, o interesse que se tem em pensar que as situações de grandes crises sociais demandam uma ação de proteção, de cuidado, neutra, imparcial,
Ao mesmo tempo, a gente está vendo no campo da saúde, no campo da psiquiatria, tanto um crescimento da reflexão epidemiológica, quanto também toda uma história de formação da discussão das classificações diagnósticas, né? Acho que todo mundo aqui sabe muito bem, né, de como foi significativo para os primeiros psicanalistas, o próprio Freud, né, a relação com a Primeira Guerra Mundial, né, tanto atendendo quanto perdendo familiares, enfim, lidando com a questão da neurose de guerra, com a então chamada neurose traumática, né, frente ao que eles mesmos vivenciaram enquanto partes, né, enquanto cidadãos aí de países em conflito. Essa lógica que foi forjando o conceito de trauma também, ela também nos permite pensar que essa história, ela é uma história onde a ideia do trauma teve sempre meio que nesse meio aí, dessa discussão entre, bom, será que a pessoa vem para nós dizendo que está traumatizada por uma questão que de fato aconteceu, né, está relacionado com ter estado num fronte de batalha, ter vivenciado um tiroteio, a perda de alguém, uma situação super dramática, ou será que isso é da ordem da fraqueza do sujeito, né, que não conseguiu fazer face a uma contingência da sociedade, né? Essa discussão com diferentes colorações e diferentes pendulações, ela perpassou muito do campo da psiquiatria frente a esse debate, né? Até a gente chegar mais adiante no século XX, naquilo que também imagino que todos vocês conhecem de trás para frente, né? Que é a discussão do famoso volume 3, né? Do diagnóstico, do Manual de Estatístico e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, aonde a gente vê uma virada de chave muito significativa, né, frente à maneira de olhar o sofrimento psicossocial, que não está mais conectada com uma tentativa de discussão etiológica, mas está muito mais ligada numa semiologia, numa listagem, né, de sinais e sintomas que se supunha mais objetiva. E, nesse sentido, com a publicação desse manual em 1980, a gente também vê a entrada com mais força da ideia do transtorno de estresse pós-traumático como aquilo que poderia justificar, depois de toda a esteira de trabalho com sobreviventes do Holocausto, com os sobreviventes da Guerra do Vietnã, que voltam para os Estados Unidos, né? A gente vê uma cena onde se tenta colocar uma relação quase que direta entre ter experimentado uma determinada contingência social e receber um diagnóstico a partir de certos sinais e sintomas necessariamente etiologicamente relacionados com ter passado por uma situação determinada socialmente, né? Acho que é muito interessante nessa parte da história, né? Esse salto teórico que se faz entre aquilo que se viu e que se escutou clinicamente dos sobreviventes do Holocausto. Você falou no começo, né? A culpa, todo o desespero de saber que você não foi capaz de ter ajudado outros, ou de que você foi quem sobreviveu e todo mundo morreu, né? Será que você é mais forte, você é mais fraco? O que você não fez pelos outros que faleceram? Enfim, essa ideia da culpa do sobrevivente, ela vai muito de encontro com o que se escutou das pessoas que retornaram do Vietnã e que voltam, né, os veteranos de guerra, voltam para os Estados Unidos com uma fala de, na verdade, pessoas que perpetraram crimes horrendos e que, por conta disso, também se colocavam como traumatizados, né? Então, acho que tem vários autores que vão tentar pensar que esse significante do transtorno de estresse pós-traumático, ele tenta sintetizar e desmoralizar a discussão sobre o conceito de trauma que existia antes. Então, o trauma é estar
vivenciar uma situação anormal, né? E aí, por conta disso, ter reações consideradas normais para quem viveu uma situação anormal. Vejam que curioso, né? É mais ou menos ao mesmo tempo que no campo da ajuda humanitária, essas ações ligadas a guerras, desastres e conflitos começam a permitir, muito aos poucos, a entrada de profissionais de saúde mental. E é muito interessante que isso se deu, e primeiro, em contextos aonde essa ação que vem de fora, né, essa ação externa, esse desejo de ajudar quem está sofrendo intensamente por uma crise social, se depara com uma comunidade que talvez não precise de ajuda, ou que talvez, por outro lado, não precise de ajuda, não porque seja forte o suficiente, mas porque se vê às voltas com uma cena onde a ajuda externa chega muito tarde, né? Um exemplo são as situações, por exemplo, de grandes desastres como terremotos, aonde o terremoto ocorreu e nas próximas horas né, vidas vão ser perdidas ou não. E é impossível que alguém que venha de fora chegue a tempo de colaborar com esse momento, né? Eu estava dizendo antes de cortar aqui meu áudio, agora que eu lembrei, eu estava tentando também trazer para vocês uma outra leitura que eu fiz recente de um texto da Rebecca Solnit, não sei quem conhece, mas ela é uma ativista americana, fala bastante sobre gênero e tal, e a Rebeca tem trabalhado muito sobre questões ligadas às emergências climáticas, né? E muito preocupada com essa discussão. E ela diz nesse último texto que, na perspectiva dela, a gente precisa inventar histórias novas, histórias melhores, né? A gente está muito focado em contar as mesmas histórias, em ver as coisas do mesmo jeito, a gente precisa imaginar diferente, se a gente quiser pensar, de fato, sobre o desafio que são as crises e as mudanças climáticas. E eu estou lembrando da Rebeca porque ela tem um trabalho também sobre desastres, antes desse, aonde ela traz uma relação que eu diria que é uma relação até de espanto frente ao relato de comunidades que vivenciaram desastres, aonde as pessoas ao redor do desastre, ou seja, como vocês vivenciaram também, né? Vizinhos, amigos, desconhecidos, moradores daquele bairro, daquela rua, que se viram como aqueles que de fato salvaram as vidas, né? E que foram lá e tiraram as pessoas da água, foram lá e tiraram as pessoas dos escombros e tal. E ela fala disso com um certo espanto para dizer, gente, a gente não presta atenção nisso, né? No efeito que isso tem nas pessoas também, de se ver nesse lugar. E quando ela traz isso, estou aqui voltando para a história, né, da entrada da saúde mental nessa discussão, essas agências de ajuda humanitária também se deparam com isso. Nossa, já salvaram quem deu para salvar, já trataram os casos que deu para tratar. O que sobra? Sobra o trauma, né? Sobra o sofrimento de ter vivido aquilo. Então, decorre-se daí, nesta lógica de ação, aonde o externo acaba se vendo como necessário, vamos pensar então sobre esse sofrimento e vamos cuidar desse sofrimento com especialistas, né? Vamos mencionar que esse sofrimento que existe, ele justifica a nossa intervenção externa. E aí disso decorre-se que muitos dos projetos e das propostas e das ações acabam começando a trazer esses profissionais para lidar com situações que talvez não sejam exatamente da ordem da saúde mental, mas foram se tornando, né? Foram transformando o testemunho, o sofrimento, a reclamação, né, o desespero das pessoas frente a ter vivido, seja uma guerra, como você menciona, seja um desastre, esse desespero político, social, crítico, em patologia, que precisa da escuta do profissional de saúde mental.
Então, tem muita crítica a respeito disso, e ao mesmo tempo, a gente está num momento social onde o sofrimento psicossocial foi ganhando uma proporção na sociedade tremenda, né? Onde a gente tem 300 mil debates sobre qual é a porcentagem de pessoas que epidemiologicamente ao longo da vida vão precisar de um apoio psicossocial, seja de psicologia, seja de psiquiatria, por conta aí de diagnósticos, enfim, e esse número, por mais que ele tenha se mantido, pelo menos do ponto de vista da OMS, por volta de 13%, ao longo da vida, 13% da população mundial, que estatística é essa? Né? Para que ela nos serve? Mas, enfim, é isso que está posto, vai precisar de algum tipo de apoio, né? Isso também concorre para que a gente dê cada vez mais espaço ao campo da saúde mental nas situações de crises sociais. Vou parar aqui essa parte da história para voltar um pouco para o que eu acho que era o outro lado que eu queria dizer, que tem a ver com a clínica, né? Eu acho que pensando nisso tudo, e também pensando no que você disse no início, Alexei, a gente também foi vivenciando uma história dessa relação da ajuda humanitária com a lógica dos desastres, aonde no início a gente pensava que o que se deve fazer é responder ao desastre. Para hoje, a gente ter uma lógica, pelo menos é uma lógica posta, inclusive na legislação brasileira, é estar o tempo todo em alguma das fases do ciclo integral de gestão de riscos e de desastres. Ou seja, não é mais apenas responder pontualmente, é meio que pensar nisso o tempo todo. Né? É estar o tempo todo em alguma das fases ligadas ao desastre, seja a preparação, seja a prevenção, seja a mitigação de danos, seja a resposta caso um evento ocorra, ou a recuperação, que teoricamente seria a fase que vocês estão vivendo hoje no Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente atravessou um momento na história também onde falar sobre desastres é falar sobre processo, não é falar sobre eventos mais, né? Não é falar apenas sobre aquela situação, é pensar essa situação sempre em marcha. E isso é bem mais complexo, né? Porque as pessoas tendem a ter dificuldade de compreender essas histórias melhores. Um pouco do que diz a Rebeca também, quando a gente pensa mudanças climáticas, a gente não está pensando nesta chuva, nesta seca, a gente está pensando num evento longitudinal, que se dá ao longo de muito tempo. Então, a gente vai precisar rever a maneira como a gente lida com essas lógicas, porque elas não são tão facilmente capturáveis. Nesse sentido, gente, eu acho que, voltando para a questão mais clínica, né, a gente tem muitos aportes possíveis para pensar a partir da psicanálise, justamente quando a gente escuta que o sofrimento que as pessoas nos trazem, seja numa situação especificamente de crise social ou numa situação clínica mais ordinária, vamos dizer assim, ele é um sofrimento que várias vezes a gente tem dificuldade de pensar um momento no tempo que gerou aquela condição que a pessoa está nos trazendo, né? Por mais que a gente vai sempre, eu acho que eu acabo sempre voltando nisso, porque me parece um jeito que ajuda muito a pensar, né? Uma perspectiva clínica que vai sempre se pensar como uma ação, uma operação lógica que envolve, quando a gente está diante de alguém que vem a ser escutado a partir do seu sofrimento, a gente vai sempre colocar em marcha, mesmo que a gente não tenha consciência direta disso, né, uma operação clínica que envolve a gente perceber os sinais e sintomas narrados, né, por aquele sujeito e às vezes vistos por nós, né, sinais são aqueles que a gente vê, né, do sofrimento do outro, e sintomas, como todos sabem melhor que eu aí, são aquilo que a pessoa conta de si, né,
E a gente vai inferir causas. Isso é muito presente na nossa maneira de pensar clínica. A gente vai inferir uma etiologia, para então a gente pensar uma diagnóstica, para então a gente pensar algum tipo de enquadre que nos diga ou nos dê alguma direção do que está acontecendo, e aí a gente pensar uma terapêutica que tem relação com o que a gente está vendo, né? Eu acho que o Alexei falou, eu venho muito do campo da saúde, né? Do SUS, da saúde pública. Para a saúde pública, de forma geral, isso é muito fácil de relacionar, né? O cara tá com febre, eu tenho que pensar, bom, essa febre vem da onde? É Covid, é gripe, é H1N1, é o quê? Dependendo do que eu entender como causa, eu vou pensar uma determinada terapêutica. Tamiflu, o remédio lá da Covid, que é um nome complicado que eu nunca lembro, a Sonovalgina, enfim, a gente vai pensar, a gente vai colocar em prática essa lógica. Quando a gente está pensando numa crise social, a gente, de alguma forma, também coloca essa lógica em prática, mas às vezes sem refletir sobre. E muitas vezes a partir da terapêutica, e não a partir da escuta do sujeito. Esse é um problema muito importante que a gente tem também no campo da saúde mental dentro do Sistema Único de Saúde, né? Acho que voltando um pouco aqui para a questão histórica, acho que vários de vocês, eu imagino que trabalharam, né, estão relacionados aí também ao SUS e conhecem bem a história do nosso país frente a isso e a história, né, da loucura e da maneira como a loucura foi sendo apreendida, né, em instituições totais e fechadas e tudo mais, né? A proposta do manicômio, ela é uma proposta terapêutica, entre muitas aspas, que está ligada a uma determinada leitura que se faz etiológica, semiológica e diagnóstica, né? Se eu proponho manicômio, é porque eu acho que o sujeito não tem solução para ele, e eu acho que ele tem determinadas características que a única coisa que eu posso oferecer é isso, é trancar ele lá dentro. E quando a gente vai pensando em outras terapêuticas, a gente também consegue se permitir fazer outras leituras daquilo que a pessoa está vivendo, né? E aí, já me encaminhando assim para o final do que eu queria dizer, eu acho que quando a gente pensa as ações nas situações de crises sociais, a gente hoje se depara com uma cena aonde tornou tão óbvia que ela já é colocada em prática assim diretamente. E muitas vezes, a maneira como ela é colocada em aspas, que se pensa apenas a partir deste tipo de compreensão do trauma. Ter vivenciado um evento significa necessariamente estar traumatizado. Portanto, o que eu tenho para oferecer são psicólogos e psiquiatras e psicanalistas dentro dos seus, né, das suas abordagens teóricas e ou de outras formações e que têm e que podem se colocar como psicanalistas, né? Mas no SUS a gente trabalha com as classificações de ocupação, enfim, aonde a psicanálise entra a partir da psicologia ou da psiquiatria ou da TO, enfim, ou da assistência social. Eu estou dizendo isso porque, assim, eu acho que a psicanálise nos permite pensar criticamente que lugar é esse, né, que a gente é colocado quando a gente se vê diante de uma situação cuja leitura etiológica que a gente pode fazer é uma leitura que não é exatamente uma leitura da singularidade, da especificidade da vivência do sofrimento, mas ela nos permite pensar aquilo de um ponto de vista coletivo. Quem vivenciou o desastre? O estado do Rio Grande do Sul. E o que a gente vai oferecer é a escuta individualizante para aquela e aquela pessoa. Que produção a gente vai fazer? Muitas vezes a produção que a gente vai fazer é uma produção de quase que de encarceramento daquele sofrimento coletivo na lógica do sujeito individual. Eu não estou dizendo, por favor, que não há sofrimentos individuais e que eles não mereçam e precisem do cuidado
específico e singular. Eu estou dizendo que a postura que a gente precisa adotar, com base, inclusive, naquilo que a gente conhece, do ponto de vista psicanalítico, sobre o sofrimento, sobre a forma como ter vivenciado situações de extrema gravidade entram naquele grande caldeirão de contingências da vida de alguém, como algo que não está já a priori dado como necessariamente patológico, mas vai ser transformado em patologia, em outra coisa, a partir dessa experiência que está se desenrolando num tempo, a gente precisa também usar desse conhecimento para poder pensar criticamente a forma como a gente se insere, né? E a forma como a gente pensa essa clínica. Acho que tem uma outra coisa, né, da relação também que eu acho que a psicanálise pode trazer para pensar essa discussão, que são outros conceitos ou conceitos ou posturas, né, muito importantes, desde a ideia de enquadre até a ideia de vínculo, da relação que a gente precisa estabelecer com alguém para de fato poder cuidar da pessoa, de uma relação que não é uma relação qualquer, né, é uma relação que se estabelece a partir da confiança do outro, do enquadre que a gente possibilita, do tempo que a gente tem para oferecer, né? Eu estou dizendo isso também porque vocês talvez tenham vivenciado isso nas experiências que tiveram, né, trabalhando nos diferentes lugares aí, em Porto Alegre, em outros municípios, e eu lembro dessa do dia 28, foi falado sobre isso por algumas pessoas, né, que estavam tendo essa experiência de escuta, de cuidado, como várias vezes essas ações que se dão pós um desastre, elas são muito pontuais e descoladas de um processo que permite essa elaboração ao longo do tempo, né? Então, talvez uma coisa importante que a escuta psicanalítica possa nos aportar também seja isso. Não dá para a gente, mesmo que a gente se disponha a fazer uma escuta breve, essa escuta precisa ter conexão e articulação com um coletivo que se dá no tempo. Né? Ou seja, saber que existe, que portas são outras que essa pessoa pode precisar bater, como que eu posso ajudar ela a encontrar essas portas, que portas que eu sei que existem, né? E que eu preciso ficar sabendo antes de começar a trabalhar com isso. Uma outra questão, né? De que forma que eu mesma enxergo os limites e as potencialidades daquilo que a escuta pode dar para o sujeito e daquilo que eu talvez precise também apoiar que se fomente no coletivo. Você menciona não sem razão, né, a questão, por exemplo, das eleições que acabamos de viver agora, né? Que relação tem isso com o sofrimento individual? A gente vai conseguir fazer essa leitura a partir do momento que a gente começar a pensar que a crise social, ela é etiologicamente social. Ela ocorreu por uma razão social, né? Porque decisões coletivas foram tomadas de forma a deixar as pessoas numa situação de vulnerabilidade para que, quando ocorresse um evento crítico, tal qual o volume de chuvas que aconteceu aí, a gente vivenciasse uma cena como essa, aonde as pessoas sofreram tão intensamente. Eu acho que para terminar, não consegui falar tudo que eu queria falar, mas tudo bem, porque acho que eu quero escutar vocês. Eu queria só, vocês talvez estão vendo, né, agora na mídia e né, sei lá, aí de novo, né, gente, o que eu falei no início, os nomes que a gente dá para as coisas, né? A gente ouve falar da guerra na Palestina, na faixa de Gaza, no Líbano, e mais ou menos agora só um pouquinho da guerra na Ucrânia, né? Quem lembra que existe guerra na Síria, guerra na República Centro-Africana, guerra no Sudão, guerra em partes de Moçambique? Quem lembra? Não existe, não se nomeiam, né? E a gente está ouvindo falar do possível desastre causado pelo furacão Milton na Flórida, vejam, né, que lugar importante do mundo. Mas, assim, acho que o que eu quero dizer também é que, se vocês olharem para essa cena, a gente está falando de uma situação social diferente da que a gente está mais acostumado no nosso país, que é uma situação que incorporou um tanto dessa lógica de preparação
aí eu estou falando do campo da política pública mesmo, né? De preparação para um evento como um desastre. Isso quer dizer que, caso o furacão seja muito devastador, as pessoas não vão vivenciar sofrimentos? Não, não quer. Mas quer dizer que outra lógica etiológica está em curso ali, que é de pensar, bom, se o que as pessoas vão sofrer tem a ver com o contexto social, vamos lidar com o contexto social, né? E não jogar tudo na conta do sujeito que não consegue elaborar as contingências terríveis que estão postas no mundo, né? A última coisa que eu queria falar, eu estava comentando com a Ilana e a Maíra antes de começar a conversa, uma outra relação que eu queria fazer para vocês, e aí abrir a palavra, né? Eu estou hoje aqui, né, no campo aqui na Secretaria Municipal da Saúde, na gestão da rede de atenção psicossocial aqui no município de São Paulo, né? E nessa discussão da etiologia, da semiologia, da terapêutica para situações de extrema gravidade, uma das tarefas que a gente tem, e acho que vários de vocês que estão ligados à RAPS, talvez estão muito cientes também dessa discussão. Hoje mesmo eu ouvi a nossa assessora de saúde mental do Rio Grande do Sul, estava nessa reunião também com o Ministério da Saúde, falou bastante, foi bastante crítica também, né? Onde a gente tem uma decisão do nosso país de fechar os hospitais de tratamento e custódia, né? Os famosos HCTPs, que são um resquício que nunca foi lidado muito bem da reforma psiquiátrica de 2001, que até hoje existem, que são esses hospitais penitenciários, onde estão colocadas as pessoas que cometeram crimes e que foram consideradas inimputáveis por conta de um transtorno mental. A gente tem um caso aqui na rede de uma pessoa que está nesse estabelecimento no momento e que vai sair, ou seja, independente dessa mudança institucional, ele cumpriu o tempo que o judiciário demandou dele dentro da instituição e a medida de segurança, e ele vai sair, né? Acabou, não tem mais que ficar lá dentro. A discussão que se colocou nesse caso é que ele é um caso muito particular, porque ele é um caso de uma pessoa que tem uma deficiência cognitiva, mas que não foi entendido pela equipe do hospital que ele não tem nenhum tipo de estrutura delirante ou de estrutura psicopatológica que implicasse, por exemplo, nem mesmo uma terapêutica medicamentosa, o que é muito raro. Vocês já viram um hospital psiquiátrico que não dá remédio? É meio um caso único, assim. E esse sujeito não toma medicação, porque não se viu necessidade clínica desta terapêutica. O que acontece? Ele não tem casa, ele é uma pessoa em situação de rua, enfim, ele ia sair, como ele não tem para onde ir, ia para um abrigo da assistência social. Eis que as colegas assistentes sociais da política pública de assistência social, depois de muitas idas e vindas, retornam com o diagnóstico que elas deram sobre ele. E o diagnóstico que elas deram, ele é muito curioso, porque ele diz de uma pessoa, estou olhando aqui para o lado que é onde está escrito, tá? De uma pessoa que na leitura que foi feita, é uma pessoa que tem uma estrutura social e ambiental frágil, com a necessidade e a importância de receber suporte, orientação, acompanhamento, supervisão das atividades da vida diária, e que tem uma dificuldade de entender temporalmente a relação passado, presente e futuro. Por conta disso, ele vivencia uma situação que pode propiciar uma desorganização e aumentar o seu risco social. Qual foi a conclusão desse diagnóstico? Que ele é do campo da saúde. Para mim, essa é a síntese, num caso, dessa discussão que a gente está tendo. Se a gente faz uma leitura que a problemática que as pessoas enfrentam é do campo social, elas mencionam, palavras delas, risco social. A gente propõe como terapêutica
saúde, né, psiquiatra, porque é isso que elas querem para ele, né, querem que ele fique numa instituição que tenha suporte específico do campo da saúde mental, sendo que a leitura que a gente faz é uma leitura de uma problemática social. Que a gente está fazendo, né? E nesse sentido, eu tenho a impressão que a escuta psicanalítica pode nos permitir problematizar essa discussão também, né? Que demanda é essa que está sendo feita para a saúde, né? Que demanda é essa que a gente está recebendo e de que forma a gente vai responder? Né? A gente vai responder ao pedido de acolham, ou a gente vai fazer uma leitura dessa demanda tentando pensar, mas espera aí, o que que você está necessariamente querendo dizer e o que que a gente pode fazer, considerando que a gente está escutando o sofrimento, mas que talvez não encarcere esse sofrimento como um diagnóstico que vai para sempre ser carregado como um nome para essa pessoa, né? Enfim, não sei se viajei um tanto aqui, mas acho que estava suficiente. Queria poder escutar vocês a partir dessa fala, pessoal. Obrigada aí por terem conseguido escutar até agora. Vou desligar aqui o microfone para ficar melhor, tá bom? Obrigado, Ana. Foi uma ótima viagem. Tava muito bom te acompanhar. Então tá, gente, vou passar então a palavra para vocês. Se quiserem se inscrever com mãozinha ou pelo chat. E também já fica aqui o convite para os colegas da Ana também poderem participar, trazendo um pouquinho também dos relatos, das experiências, das discussões coletivas. Está aberta a palavra. Eu estava discutindo agora, então, enquanto o pessoal vai se esquentando, eu estava discutindo e uma das questões que retornou bastante, assim, acho que talvez tenha sido essa também uma das questões que fez o link com esse texto da Samar, do Sumudo em Tempos de Genocídio. E eu fui te escutando e de novo me retornou agora quando tu falaste dessa questão, né? O diagnóstico é de uma estrutura social frágil, mas a terapêutica aponta para a saúde mental, né? Eu fiquei pensando muito, quando eu estava preparando aqui a abertura, sobre a dimensão da moradia, né? Da luta pela moradia e do como isso foi algo criminalizado, né, combatido de uma forma extremamente violenta nos últimos meses no nosso estado, né? Porque em meio a uma situação de instabilidade e de sem ter abrigo, né, garantido, muitas pessoas se engajaram em movimentos para reivindicação de moradia, promovendo inclusive ocupações, né? E isso foi algo extremamente combatido, criminalizado, né? Então, esperar que essas pessoas fossem buscar uma ajuda e uma atenção de saúde mental no momento em que elas sequer têm uma estrutura social de moradia, e quando elas se organizam, se coletivizam para tanto, e isso é criminalizado, né? Eu fico pensando o quanto, né, as tentativas de coletivização para trazer, digamos assim, resgatar um pouco dessa dimensão coletiva, social e política do que é a catástrofe ambiental, elas ficaram bloqueadas, né? Então, quando tu trouxeste esse exemplo final aqui, foi uma das primeiras coisas que me retornou, né? Do quanto houveram tentativas de resposta em outros níveis da discussão, que não necessariamente de saúde mental, mas quanto elas restaram bloqueadas também, né? Carol, por favor. Muito bom te escutar, Ana, assim, um prazer te escutar. E
eu queria fazer um recorte, assim, da tua fala, nisso que tu traz, que eu entendo como algo de uma certa temporalidade também, né? Da diferença entre ver a crise como um processo ou como um evento, né? E aí, lá no início da conversa, se falou sobre o quanto isso para muitos de nós, né? O que tinha acontecido na enchente era uma novidade, né? E o quanto para muitas pessoas isso já era. E isso foi uma coisa que me espantou, assim, né? Eu poder me dar conta de que aquilo que para mim se tornou uma espécie de trauma, né? Porque começa a chover de noite, eu já não consigo mais dormir, né? E muitas pessoas têm relatado isso. O quanto isso para muitas pessoas já é, né? Ou sempre foi, uma relação com a chuva assim, né? Eu tenho uma amiga que diz assim que desde criança, quando começa a chover, ela fica muito angustiada, porque desde criança chover significava ter a casa invadida pela água, né? Enfim, não ter como ir para a escola no outro dia, ou ter que ir no meio da água. Então, eu fiquei pensando nisso, né? No quanto tu disse que a gente precisa rever, né, a maneira como a gente lida com essa lógica, né, do processo e do evento. E eu acho que tu também falou muito sobre assim, o quanto a psicanálise pode, de alguma forma, ajudar a sustentar essa discussão, né, já que pela via, vem muito pela via da terapêutica, né, da coisa dos manuais e do diagnóstico, né, e o quanto a psicanálise pode ajudar a colocar perguntas aí, né, mas eu também queria pensar um pouco o outro lado, assim, né, como é que a psicanálise pode também se repensar e também a partir dessas experiências, né? Eu acho que teve a jornada do CEP recentemente, agora esse final de semana que passou, do CEP aqui de Porto Alegre e CEP Serra, que é uma outra instituição de psicanálise aqui de Porto Alegre, e uma das convidadas era a Geni Nunes, né? Que é uma psicóloga, uma mulher indígena, e ela fez uma fala que descentrou muito a gente, assim, né? E eu acho que fiquei pensando que, bom, talvez por aí, né? Os, os povos indígenas, povos originários, as pessoas periféricas, né, talvez tenham muito a ensinar aos psicanalistas nesse sentido, né, de como viver a crise como um processo e não como um evento. Eu acho que, então, queria pensar esse lado, essa outra via, né, de pensar o que que a psicanálise pode, que perguntas a psicanálise pode ajudar a colocar, mas também que perguntas a psicanálise pode de certa forma, escutar, né? Para também se repensar diante dessa ideia de processo, né? E não de evento. É mais ou menos por aí que eu queria te escutar mais um pouquinho. Não, achei ótimo, gente. Vou falando aí se alguém quiser me interromper, tá bom? Aí vocês me. Não, Tá bem, eu tá gostei bem. muito do que vocês trouxeram. Eu acho que essa coisa me lembrou, acho que dois movimentos também nessa questão, né, da lógica hoje, do campo da saúde mental, do contexto que a gente vive, né? Porque vejam vocês como funciona bem para esse apaziguamento social, a gente fazer uma leitura de que todo mundo que passa por uma crise social fica traumatizado, né? Quando você fala, né, Alexei, os movimentos de moradia, de reivindicação de moradia começaram a ser criminalizados, a primeira coisa que me ocorre é assim, pois, né, seria muito mais interessante que as pessoas ficassem só traumatizadas porque perderam suas casas, vamos deixar elas ali quietinhas, né, com a sua reivindicação como vítimas, do ponto de vista separadinhas, né, cada uma com o seu médico, com o seu processo. Quando a Sim, gente a tenta, figura né, da vítima humanitária, subverter, né? pois é, né, que inclusive tem muitos trabalhos que fazem essa fala, né, muitas coisas, você mencionou a Palestina, acho que tem muito disso, né, em várias situações, vários lugares, como Carolina estava falando, que estão
há muito tempo vivenciando situações muito dramáticas, aonde se ser percebido como sendo colocado como uma vítima, do ponto de vista psíquico, é uma afronta tremenda, porque você está desmobilizando politicamente também, né, as pessoas com esse olhar. Tudo isso para dizer que isto não quer dizer que não haja sofrimento, e esse é o nosso desafio, né? Acho que quando trouxe para vocês um pouco essa, para mim, faz muito sentido, né? O processo de reflexão teórica do Hawking. Eu não sei quanto vocês conhecem dele, mas acho que tem dois trabalhos muito significativos sobre que ele fez. Um que é sobre o diagnóstico de transtorno de personalidade múltipla, e o outro que é um trabalho sobre a violência sexual contra crianças. E em ambos os trabalhos, o que ele está tentando circunscrever não é dizer que, tá vendo? Foi inventado o diagnóstico de transtorno de personalidade múltipla, então ele não existe. Não é isso, ele existe, mas ele existe nessa lógica social que vai produzindo novos sentidos para ele, né? Não é que o sofrimento não esteja lá, não é que os casos de pessoas que relatavam experimentar esse fenômeno tão curioso, né, de uma transformação em várias personalidades, nomes, tom de voz, inclusive gêneros, né? Casos na literatura da época pregressa e um pouco anterior ao Freud que fazem essa discussão e são casos clínicos assim fantásticos. Não é que isso tudo era mentira, não se trata de ser mentira, mas se trata da gente pensar de que forma a gente vai se colocar nessa perspectiva que você menciona, né, Carolina, também, como um evento, como um processo, como um momento onde a gente vai conseguir pensar esse sujeito com essa narrativa histórica sobre si mesmo também, né, onde a gente vai acabar circunscrevendo a uma experiência, né, que vai ser talvez não tão marcante para algumas pessoas, né, vai ser outra coisa que vai marcar, e aí essa leitura também, a psicanálise com certeza pode aportar, né, para essa prática clínica que hoje está muito fundamentada, né, eu nem falei tanto desses manuais que existem, mas quem conhece, quem ouviu falar, o que acho que tem muita gente aí no estado do Rio Grande do Sul que trabalha com essa coisa dos primeiros cuidados psicológicos. A Força Nacional do SUS fala muito sobre isso também, que tem um sentido, mas ele tem um sentido muito pragmático, né? Ele tem um sentido que não consegue se colocar na perspectiva da singularidade da vivência de cada um frente àquilo. É pensado para ser né, um conteúdo a rodo, assim, para todo mundo que precisa, para ser rápido, mas ao mesmo tempo, acho que a gente pode também aportar com uma leitura, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo com cada pessoa, né? Sim, bacana. Posso girar um pouquinho mais para a roda aqui? Guido, por favor. Oi, gente. Boa noite. Obrigado, Ana, pela exposição. Eu queria pegar um gancho um pouco nessa reflexão sobre as formas de nomear trouxeste. E, para isso, eu queria trazer um pouco o Bruno Latour para a conversa. O Bruno Latour vai ter uma provocação de que a gente não deveria estar chamando o que a gente está vivendo de crise, né? Porque crise geralmente nos remete a algo que vem e que passa, ou algo pontual, né? E a sugestão dele é que a gente nomeie isso que a gente vive como o novo regime climático, né? E não como uma crise, porque, ao que tudo indica, é algo que vai ser duradouro, né? E nesse sentido ele tem algumas, apesar de não ser um clínico, né? Ele traz um pouco o debate da ecologia e das questões climáticas e fazendo um paralelo com a loucura, né? Que me parece ser bastante interessante, assim. Aí a primeira contribuição, acho que é essa coisa da crise, né? E a outra seria essa de que, enfim, né, ele vai trazer que a alteração da relação com o mundo é uma das definições de loucura,
né? E ele vai dizer que a gente não vai entender nada sobre as mutações ecológicas se a gente não aferir até que ponto elas enlouquecem as pessoas, né? E aí, na leitura dele, ele mapeia várias saídas e parece que todas elas são um pouco loucas, assim, né? Ele traz 4 saídas que ele percebe, né? A primeira seriam os climatocéticos, né? Que são aqueles que não acreditam, que acham que é balela, enfim. O segundo grupo seria aquele que deseja uma maior dominação sobre a natureza ainda do que a gente já pretendeu fazer, né? Terceiro grupo seriam os depressivos, que constatam a realidade, se deprimem, não conseguem fazer nada com isso. O quarto são aqueles que creem que não é tarde demais, né? Esses são os 4 grupos que ele mapeia, assim, de alguma forma, numa visão que alguns poderiam considerar um tanto catastrófica e pessimista, eu acho bastante realista. E um quinto grupo no qual ele se inclui é o grupo dos artistas, enfim, pessoas que estão bastante conectadas, de fato, com o debate. E aí ele dá uma direção que me faz pensar assim. A gente trabalha muito com a angústia, né? A angústia se diz, né, que é um motor da análise e tudo mais. E ele diz que a saída que ele encontrou para lidar com a angústia dele é inocular a angústia no outro. Ou seja, né, realmente espalhar essa angústia, né? E aí isso me remete a essa reflexão de qual vai ser a terapêutica, né, realmente nesse contexto, né? Porque me parece que o trauma do novo regime climático ele meio que nos demanda uma certa loucura, ou seja, uma alteração da relação com o mundo, né? E parece que a gente ainda está numa posição um tanto resistente com essa alteração da relação com o mundo. E ele aponta um pouco para essa direção, né? Que talvez seria necessário uma certa loucura momentânea para que a gente não permaneça o tempo todo nessa loucura, ou nessas formas de loucura que ele nomeia. Enfim, queria trazer isso para jogo e se ressoar aí com o pessoal, a gente segue debatendo. Muito legal, Guido, obrigada. Eu não consigo ver se tem mais gente com a mão levantada por causa do que eu estou aqui no celular. Então, vocês me avisam, só Acho para que eu não não. dominar. Pode Ah, seguir, tá. Ana. Não, legal. Tudo bem. Não, achei ótimo, né, essa tua intervenção. Acho que tem muita relação, sim, né? O Bruno Latour, também falecido recente, né? Acho que tem aí muitas contribuições sobre essa discussão e também da discussão da lógica da ciência, não é? Com relação à maneira como a gente se coloca frente a esse debate da ciência enquanto um algo que não está descolado, muito pelo contrário, né, do campo da política e da forma como a gente vai encarar essas coisas todas, né? Acho que tem muito a ver, assim. Fico pensando também, né, que no campo das crises, a gente ou nesse outro conceito que acho que você mencionou brevemente, mas que também me interessa pensar, que é a ideia de risco. A gente também se depara com essa discussão aonde a gente está falando de um evento ou de um processo que denotariam, né, um determinado desfecho, né, uma determinada consequência. Que quando a gente pensa, né, nos sinais das crises climáticas e tudo, acho que tem muita gente que vai dizendo, bom, falta a gente conseguir convencer os outros de que isso tudo que a gente está vendo acontecer, furacão, chuva, seca, incêndios, etc., são sinais de que a chance, o risco do desfecho ser pior daqui a algum tempo é muito alto. É uma certeza?
Não, né? Da mesma maneira que a gente vivencia isso também no campo da clínica, quando a gente pensa, por exemplo, em casos muito graves, onde muitas coisas já ocorreram, e que a gente tem sempre que fazer uma aposta de que as coisas podem não ser as mesmas, né? Pode ser diferente para aquele sujeito, pode se inventar histórias melhores, outras narrativas, como você também acho que fala um pouco aí a partir do que ele traz, né? É preciso a gente pensar de outra forma esse tipo de situação. Então, fico aqui com isso, assim, né? Como a gente, em vários momentos, tende a fazer essa reflexão também frente aos casos clínicos, né? Bom, o paciente já teve 3, 4, 5 overdoses, a chance dele ter a sexta é muito grande, né? O risco dele de morrer de overdose aumentou, né? Porque ele já teve 4, 5. Epidemiologicamente, a gente vai dizer que sim, mas e na vida do singular, a gente também vai dizer que sim? E como é que a gente argumenta frente a isso, quando a gente pensa nesse processo, né? Acho que no caso aí das crises climáticas, toda a sociedade vive também esse dilema. Como é que a gente vai fazer ver no coletivo que a soma desses eventos, ela talvez esteja nos indicando que a gente está se aproximando de um aumento do risco, que no fim é sempre uma medida de probabilidade e nunca de certeza, né? E a gente não é muito bom de trabalhar com essa questão da incerteza. Tem um pessoal também, Guido, que tô lembrando aqui enquanto eu falo, né? Tem muita gente preocupada com essa discussão dos riscos ligados às questões climáticas, né? Dá para, né? Não é sem razão. E de muitas áreas, assim, biologia, engenharia, áreas muito para fora, assim, do nosso campo psi, né? É, e uma vez eu escutei uma fala de uma pessoa sobre isso, e alguém que estuda, nossa, risco da falta de alimentos no mundo por conta das crises climáticas, algo bem fora, assim, do campo especificamente, né, do núcleo do nosso fazer. E ele estava dizendo que uma das crises principais que a gente tem hoje é uma crise de confiança, né? A gente não sabe no que a gente vai confiar, que dados a gente vai usar para poder tomar determinadas decisões. E que isso é algo que impacta muito essa nossa relação com a incerteza que está posta. A gente não tem como escapar dela, né? Não é certo que tal desfecho vai acontecer. Assim como na nossa vida também não é. Mesmo que a gente tenha muitos indícios de que a chance é maior, né? Esse é um grande desafio, pensar do ponto de vista do sujeito, mas também do ponto de vista social, né? Neca, por favor. Olá. Deixa só eu mudar aqui do orador, que você me enxergando, eu não consigo falar com a Ana. Ana, muito obrigada por trazer essas questões para a gente, muito obrigada pela tua fala, e sempre vai nos fazer repensar a questão de como a gente nomeia algumas situações, o quanto, às vezes, a palavra risco é muito precipitadamente utilizada até como uma maneira de sinalizar que ali precisa de uma atenção diferenciada do que é, digamos assim, a atenção coletiva, né? Mas a tua fala foi muito provocadora para mim no final, porque o caso que tu trazes, eu acho que foi um dilema e com certeza ainda deve ser muito frequente, né? Que há situações onde uma pessoa tem um certo grau de deficiência, de limitação em hábitos de vida diária e precisa de uma moradia assistida, né? Quando não tem a família de retaguarda, precisa de um lugar que tenha acompanhamento. A questão é que a rúbrica do dinheiro para fazer esse tipo de atendimento está na saúde.
Então, não são poucos os casos que muitos profissionais na assistência social sabem que não é uma situação de precisar de um psiquiatra ou de medicação, mas é precisar de um pequeno grupo com pessoas que auxiliem nos hábitos de vida diária e o residencial terapêutico está na saúde. E colocar uma pessoa com uma certa fragilidade num albergue com 150 pessoas, se sabe que muitas vezes essa pessoa vai ser utilizada pelo tráfico para outros fins, vai ali, pega aquilo, enfim, é uma exposição para uma situação que se identifica, cuidado, que tu não pode deixar a medicação com a pessoa porque ela não consegue ela mesma se administrar, precisa desse apoio. Então é um dilema muito grande, não é que eu acho que sim, acho que tem muitas pessoas na assistência que pensam na saúde, no diagnóstico, mas eu acho que tem uma interface entre essas duas políticas públicas que não conseguem compor, acabam disputando para onde é que vai, que nem pacote. É terrível dizer isso, mas é isso mesmo. Essa pequena unidade, um condomínio acompanhado, isso é coisa de outro mundo. No Brasil, ou pelo menos aqui em Porto Alegre, não tem. E às vezes as alternativas dos pastores e tudo mais não seria uma solução interessante, entende? Tá bom, quando esse sujeito já pode reivindicar e tem autonomia para entrar no movimento de luta pela moradia, que seja, ou de trabalho, esse é o entendimento ali. Bom, é alguém que tu trabalha no suporte para autonomia. Mas não são poucas, não são realmente poucas as pessoas com algum tipo de limitação que precisariam desse acompanhamento. Eu acho que ainda não se inventou uma forma, uma possibilidade, um tipo de acolhimento para esse público que parece minoria, não é. Eu acho que é um ponto que precisa ser mais falado, mais discutido, e que não tem uma solução simples. Mas, bom, queria ver da experiência que tu tens, que recursos tu acha interessante nessas situações. Lourdes, obrigada pela tua fala, acho que você foi ótimo, acho que é isso mesmo, é um dilema terrível, né? E eu acho que isso, assim, tentando conectar com essa discussão mais ampla das crises sociais é, né, porque acho que você me parece também que é alguém que está aí na política pública, conhece desse campo, né, da assistência social, saúde, nessa disputa com as residências terapêuticas e os outros equipamentos da assistência e tal, né? Eu acho que para a nossa conversa de hoje, eu fiquei pensando que esse caso, ele também nos remete a uma discussão que alguns outros autores fazem sobre o campo da saúde mental maior, hoje, na verdade, ser um campo onde o trabalho principal é justamente este, que é o que inclusive a gente construiu no nosso país, da reabilitação psicossocial, né? Que é esse da pessoa na vida. E não necessariamente, ou muito pouco, um trabalho especificamente médico, né? Do ponto de vista médico, a gente já avançou até um limite também, né? No cuidado às pessoas com sinais e sintomas ligados a transtornos, ou ligados, melhor dizendo, ao campo do sofrimento psíquico, sejam sinais e sintomas mais, assim, floreados, né? Heteroagressivos ou autoagressivos, ou agitações e tal, sejam sinais e sintomas um pouco mais depressivos. A gente já criou, do ponto de vista médico, algumas maneiras de cuidar disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente cada vez mais vai vendo que o trabalho em si, ele está muito para além disso, e a gente continua com uma expectativa, de certa forma, de que a equipe médica, que é, no caso, essa discussão aqui, é quem vai dar conta dessa vida do sujeito, sendo que a gente está falando é de uma problemática de vida.
né? Bom, como que vai almoçar, como que vai tomar remédio, como é que ele vai lembrar, como é que ele vai se engajar no cuidado de si, como é que ele vai se engajar naquilo que é do seu desejo, dos seus projetos de vida e tudo mais, né? E isso, do ponto de vista estritamente falando, terapêutico, não tem nada de médico. Isso tem muito mais de outras áreas. E por que que são áreas da saúde e não são de outras políticas públicas, né? E aí, voltando, acho que tem com certeza toda uma discussão, como você traz, né, da falta de financiamento e da diferença, né, de financiamento do campo da saúde para o campo da assistência social no Brasil, da diversão deste recurso da assistência social para manicomialização nas estruturas de comunidades terapêuticas, né? Essa discussão toda é muito importante, né? Não podemos esquecer que ela existe, mas acho que fala também de uma postura nossa, enquanto quem está mais do lado da saúde, de também não fomentar essa confusão, né? Não, mas espera aí, a saúde realmente é a responsável por tudo isso, né? Ou será que a gente tem uma responsabilidade que vem até aqui e que o nosso trabalho, até pela leitura clínica que a gente faz, é um trabalho que necessariamente precisa que o sujeito esteja envolto em outros espaços, com outras pessoas, com outros projetos, para além do projeto clínico do campo da saúde especificamente, né? Do ponto de vista das questões de crises sociais, me parece que a gente também tem essa mesma problemática em jogo, né? O quanto que a gente vai, enquanto profissionais que são ligados muito mais ao campo da saúde, a gente vai se limitar a fazer essa escuta que tem um lugar, sim, ou quanto que a gente vai conseguir também fazer uma leitura de que, bom, talvez o nosso papel aqui seja clinicamente, justamente articular essa vida em outros espaços e não necessariamente oferecer o espaço de escuta específico do campo da clínica em saúde mental, né? A leitura que a gente pode fazer dessa demanda, né, dessa semiologia, dessa etiologia, pode nos permitir agenciar outras coisas que não necessariamente vão ser a escuta do profissional especialista, né? Que acho que é uma grande discussão, assim, que a gente tem muitas vezes em situações de desastres, justamente por conta disso que eu tentei contar um pouco para vocês. A gente foi criando uma cena em muitos países, né, em muitas estruturas, aonde a resposta é a resposta do profissional especialista que vai lidar com quem sofreu um desastre. Mas será? Será que é disso que se trata? Essa é a leitura clínica realmente que a gente está fazendo? Ou nossa ida como especialista, ao escutar esse sofrimento, também tem que colocar na nossa caixinha de dispositivos possíveis justamente a não oferta, né, do nosso cuidado, mas a oferta de outras opções ligadas ao campo da vida do sujeito, né? Enfim, acho que deixo aí para seguir, meu pessoal. Ô, Ney, por favor. Obrigado. Boa noite, Ana. Na verdade, acho que você respondeu um pouco a questão que eu iria fazer agora, você trouxe no final, né? Mas uma perspectiva mais clássica, o poder psiquiátrico, enfim, a saúde mental, ela, em boa parte, foi constituída numa dimensão da loucura como um certo propósito de ordenação do social, né? De manter uma ordem e o controle no social. Isso deriva da psiquiatria, dos manicômios, chega também na saúde mental. No campo, enfim, dos desastres, das catástrofes, né, mais recentemente na história desta clínica que você traz, isso, né, de fato começou a aparecer, a se ampliar, na medida que após imediatamente a qualquer evento mais crítico, né, e aí nesse caso, antes de falar em processo, a gente pode falar evento mesmo, né, na sequência pode haver o processo, mas diante de um acontecimento, imediatamente, né, tanto as categorias profissionais, os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, como o governo, demandam a presença de profissionais, né, do campo psicossocial, da atenção psicossocial, para poder fazer este acolhimento, né? E aí, me parece que sim, que há também, em alguma medida, uma certa intencionalidade de conter uma possível tensão social, né? Ou seja,
ainda que se reconheça, o que é inegável, não é? Que ainda que se reconheça, é inegável que existe um sofrimento, uma experiência de desterritorialização subjetiva, emocional das referências que implodem, né, num episódio como esse, mas me parece que numa questão mais ampla, nas crises sociais, muitas vezes a presença dos especialistas tem esse propósito que é de individualizar aquilo que também é do social, né? Então acabamos em boa parte respondendo a isso, né? Mas também, então um pouco talvez tu tenha respondido, quando acontece no campo da psicanálise, ou é uma questão da urgência, e, portanto não teríamos muito o que fazer, né? E aí teríamos que esperar um segundo tempo. Então, esta roda de conversa, a sequência dessa atividade reflexiva, enfim, que nós estamos conduzindo aqui na POA, é justamente para pensar como é que a psicanálise se insere neste processo, né? Que tem a ver com o evento, né? Mas também pensar para que se encontre um lugar e uma contribuição que não seja antecipar ou fazer um controle social, mas também que não seja de uma posição de não tenho o que dizer, não tenho o que fazer, né? Que também essa é uma posição que muitas vezes acontece, né? Não, ótimo, achei muito, muito legal, assim. E eu acho que, assim, talvez a gente não falou muito, Volney, mas a tua fala e teu trabalho todo, né, tua tese, enfim, acho que me lembraram também que é, essa maneira como a saúde mental foi se inserindo no campo da ajuda humanitária, no campo das intervenções em situações de crise social, é, ela deixou muito a desejar do ponto de vista da reflexão clínica propriamente dita, né? Tô aqui pensando desta realmente, né, de estar face a uma pessoa em intenso sofrimento, como é que a gente maneja isso do ponto de vista clínico? E aí eu acho que tanto você quanto Laila, Ilana, que estão aí também, enfim, tem muitas outras pessoas aqui que eu imagino que tenham muito a dizer sobre isso, e acho que o que eu queria ressaltar é que essa é, acho que é a grande especificidade, acho que a contribuição mais óbvia, talvez, que a gente possa pensar que a psicanálise pode fazer para essa discussão, mas eu queria provocar vocês também para dizer que isso está para além, né? Eu acho que você, como a gente faz, como a história da psicanálise nos mostra, assim, o que a gente aprende na escuta com os pacientes, o que a gente se transforma nessa escuta, também nos permite pensar outras leituras do ponto de vista da inserção dessa escuta, né, no social, assim. E eu acho que isso é muito importante. E acho que você também diz de uma distância hoje, por exemplo, de vocês frente ao evento de final de abril, começo de maio, que talvez nos permitam poder ter uma discussão como essa, e naquele momento não dava, né? A gente estava muito tomado pelas experiências e pela essa sensação de desamparo, de angústia, acho que como falou o Guido, né? E agora a gente talvez esteja numa outra situação, numa outra posição, onde talvez a gente possa começar também a tirar o nariz literalmente de fora d'água e olhar em volta, né? Olhar como as coisas têm caminhado, como é que as coisas têm se colocado na sociedade. Tanto vocês estão falaram rápido, né, da eleição, mas talvez vocês estejam vendo reverberações dessa discussão no judiciário, né, nas discussões ligadas à reparação das pessoas que perderam entes queridos, familiares, imóveis, recursos financeiros, né? De que forma essas discussões estão ocorrendo e que relação elas têm com essa reflexão que a gente está fazendo aqui também e com a escuta clínica que vocês têm, né? Dessas experiências tão dramáticas, assim. Eu acho que esse é um campo que esse mainstream assim da ajuda humanitária não se presta de forma alguma a refletir sobre, né? Esse pessoal que escreve manuais, que faz falas ligadas aí à OMS, essas grandes entidades, né, que também advogam pela presença da saúde mental numa cena de resposta a desastres, não alcançam refletir sobre essas reverberações todas ainda. E isso é muito importante que a gente possa contribuir. Não tem
uma resposta de quais são essas reverberações. Acho que justamente, né, é algo que a gente pode pensar e seria muito importante que pensasse também nessa linha da construção de outras histórias, né, da gente poder tentar pensar, bom, o que será realmente que está sendo produzido aí, né? Que posições são essas que a gente está reforçando na sociedade frente a uma cena de desastres, né? O que está acontecendo? Porque isso continua reverberando. E isso acho que é uma perspectiva bastante psicanalítica, né? De pensar, bom, não é a forma como a pessoa vai vivenciar esse sofrimento não é datada cronologicamente, necessariamente, né? Ele pode reaparecer, pode aparecer só agora, e a gente vai escutar também, né? E de que forma que isso está reverberando é algo bastante importante da gente poder pensar também juntos. Ciane, Eu gostei muito, Ana, do que tu vem trazendo, assim, me fez pensar muitas coisas, né, a respeito do trabalho, né, das escutas, e fiquei pensando, de te perguntar um pouco, assim, um pouco comentar, né, isso de poder estar em todos os tempos, eu achei, muito interessante isso, né, porque, bom, é poder estar, não necessariamente na mesma posição, mas de não tomar os tempos como da mesma forma, né? Poder ir reconhecendo as diferenças, né, nas temporalidades, e fiquei curiosa um pouco sobre isso que tu traz das histórias diferentes, do imaginar diferente que tu traz, então, essa autora Rebeca, porque fiquei pensando também, assim, um pouco voltado para a experiência do trabalho nas políticas públicas, isso que tu vai colocar uma diferença na ação a partir da escuta e a partir da terapêutica. E aí fiquei pensando também que tem algo de poder trazer uma narrativa diferente também no campo. Primeiro, né, de que a partir da escuta a gente possa abrir espaço para aquilo que vem dos sujeitos, né, implicados nas situações mais diversas da vida, mas que a gente não se deixe capturar pela terapêutica, seja ela qual for, né? Porque eu fico pensando que também, né, o que é do sujeito, o que é do social, na psicanálise isso está muito, né, de alguma maneira atravessado, né, quase, né, diria indissociável. Então, talvez a gente possa pensar que é também poder não se deixar capturar pela terapêutica para escutar o diferente, né? Para escutar as histórias diferentes, né? Fiquei pensando um pouco nessa dimensão e queria te perguntar um pouco também da perspectiva do coletivo, né? Como é que porque sim, eu avalio que há uma tendência, né, no sentido, né, isso que tu traz da homogeneização, né, do transtorno, do estresse pós-traumático, enfim, que define, então, né, uma forma de sentir, e fico pensando que como poder também abrir um pouco mais isso na perspectiva do sofrimento sem que isso perca a dimensão política, né, nem das relações, né, do que se pode fazer com isso. Ai, legal, Luciane. Eu acabei aproveitando de aqui, ver que alguém Ana, escreveu. tem uma pergunta, exato, Opa, no desculpa. chat Aqui aqui. é sobre o texto da Rebeca, né? Isso. É essa a pergunta? Ah, então eu acabei de ver aqui também. Então, eu fiz referência a dois textos. Um que é um artigo curto que ela escreveu numa revista brasileira literária que chama 451. Não sei se vocês conhecem, é uma revista que acho que foi até a última edição, se eu não me engano, ou é a do mês anterior de setembro. Esse é o que ela fala das histórias melhores e que ela está fazendo essa problematização com relação às mudanças climáticas e a nossa postura frente a isso. O outro texto, onde ela fala sobre desastres, se eu não me engano, ele só existe em inglês, e ele chama A Paradise Built in Hell. Então, ela justamente está tentando pensar essa experiência meio que do maravilhamento frente ao inferno, que é um desastre,
né? É um texto, eu não consigo ver aqui não, consegui sim, mais antigo dela, de 2009, aonde ela faz essa reflexão meio etnográfica aí de várias situações que ela tomou conhecimento ligadas aos desastres. Enfim, acho que era sobre a Rebeca, eu acho que era isso, assim, né? E acho que com relação a essa questão da terapêutica, Luciane, como algo que pauta, né, a nossa, de nada, imagina, a nossa forma de pensar, né? Inclusive a própria diagnóstica, é, eu acho que essa, para mim, é uma reflexão muito assim, presente no cotidiano das redes de atenção psicossocial, assim, né? Acho que um pouco do debate aí com a Lourdes talvez tenha a ver com isso também, né? Se vocês pensarem que num país como o nosso, onde faltam recursos para as políticas públicas em geral, onde a gente disputa recursos e a demanda, né, por assistência, por cuidados é muito maior do que a oferta, várias vezes a gente faz uma inversa, a gente cria ofertas que não estão relacionadas à demanda e que muitas vezes são ofertas que restringem o acesso, né? E que essa restrição ela tem como efeito a transformação dessa demanda em um determinado tipo de critério que possa ser aceito por aquela pequena porta da oferta. Estou aqui pensando, tá? Uma cena clássica vivenciada pela gente aqui no município de São Paulo, que tem a ver com o acesso a leitos de saúde mental em hospitais, né? Esse acesso que deveria, a princípio, ser pautado por uma avaliação clínica, né, da necessidade do sujeito, muitas vezes ele não é possível, seja porque a demanda é muito grande, seja porque a oferta decide ser restrita, né? Então, eu só atendo determinados CIDs, eu só atendo determinados gêneros, eu só atendo determinadas idades, né? E aí a gente vai precisando moldar a demanda para conseguir se encaixar nessa oferta. E eu acho que essa é uma crítica que a gente tem sempre que se pensar fazendo quando a gente está trabalhando em grande escala, né? Porque, às vezes, vou dar um exemplo que talvez vocês tenham vivenciado nas situações de cuidado aí durante o momento mais crítico, né, inicial, pós as grandes cheias, né? Você faz uma oferta de cuidado, tchau, Guido, uma oferta de cuidado de saúde mental, que é a consulta com a psicóloga dentro do abrigo das 10 ao meio-dia. Né? Você está moldando o que demanda que vai conseguir chegar nessa oferta, né? E aí isso já tem alguns efeitos. Então, é preciso pensar também que esta terapêutica que você está propondo, ela vai transformar essa relação também das pessoas com o cuidado, né? E às vezes ela pode não ser a melhor terapêutica. Assim como, por exemplo, acho que enquanto Força Nacional, em alguns contextos, a gente acabou sugerindo tirar a equipe de saúde mental de dentro do abrigo, né? Em alguns contextos, tá? E fazer com que essa demanda para a equipe de saúde mental, ela viesse a partir de uma discussão com as equipes de atenção primária que estavam já fazendo outras ações de cuidado nos abrigos, e que a relação de trabalho fosse uma relação muito mais de discussão e matriciamento e supervisão para pensar ações que servissem para o coletivo das pessoas que estavam abrigadas, do que para tentar colocar lá uma agenda quase, que era o que aconteceu em alguns lugares, não é? Do especialista dentro do abrigo, né? Enfim, não sei se respondi, mas foi o que me ocorreu. Bom, gente, está se aproximando também do nosso horário, que a gente tinha dado como teto, né, às 10 horas. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma contribuição, fazer um diálogo com as colocações que a Ana estava trazendo, mas
Eu Acho que a queria. Ilana, Rapidamente a só. Ilana A levantou. Ilana É, levantou a mão. não, eu Opa, fazer uma. Posso? Tá me claro, por ouvindo? favor. Tá. Uma fala muito, muito rápida, só agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando, né, Ana Cecília, dizer que foi muito interessante o encontro e que eu achei que as falas de vocês, assim, no final, eu fiquei muito grata de entender como vocês foram captando, sabe? Assim, eu acho que a provocação que a Ana Cecília traz, eu me identifico especialmente com a fala da Carolina, porque eu acho que ela trouxe aí a Inês Nunes, né? Que ela abala os nossos lugares de escuta clínica, né? Eu Assim, sou clínica também. E eu acho que a provocação que a Ana Cecília traz, ela abala mesmo esses nossos lugares que às vezes a gente vem com algo que são, com coisas que são muito premissas, né? Então, por exemplo, essa questão do conceito do trauma e de como é importante reconhecer o lugar do traumatizado na clínica, né? Venho de uma tradição muito ferenciana, sou membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenc aqui em São Paulo, e tenho muito essa questão, né, da escuta, do testemunho e tal, e eu acho que a provocação que a Ana Cecília traz sempre me senti um pouco como eu me senti escutando essa mulher indígena que abalou as minhas verdades. Eu acho que a provocação da Ana Cecília, a partir de um lugar de psicóloga da saúde mental, das políticas públicas, eu acho que ela abala também esses lugares de verdade que a gente tem na escuta clínica, porque é como se fosse possível fazer um testemunho ao contrário. Não sei se vocês me entendem quando eu estou falando isso, né? É como se fosse um testemunho ao contrário, no sentido de que a oferta que se faz do lugar de traumatizado ali, quando a oferta é só essa, ela pode ser uma resposta, uma resposta crítica para o sujeito, né? Então, eu acho que é uma provocação para a gente muito interessante. Acho que as falas de vocês foram, acho que devolvendo para a gente como chegou, né? Essa reflexão profunda, e que eu acho que é muito interessante para nós, psicanalistas clínicos, também aprender muito com essa dimensão do social, porque a gente pode cair também né, nesses lugares viciados de escuta que a gente às vezes faz a partir das nossas teorias, enfim, de tudo que a gente precisa construir para se disponibilizar, né? Para se disponibilizar, para estar com as pessoas que nos procuram e, enfim. Só isso que eu queria dizer, agradecer a todos vocês, dizer que é muito gostoso escutar sotaque gaúcho, que eu sou filha de erichinenses, então agradeço aí a oportunidade de me acercar do Rio Grande e boa noite. Bacana. Obrigado, Ilana, pela contribuição e que bacana escutar. Acho que tu fizeste o meu trabalho final aí, de fazer essa costura. Quero te agradecer, mas agradecer enormemente a Ana pela apresentação e pelas questões. Eu sinto que no meu desejo de sair com mais questões vivas, acho que isso rolou. Acho que tu conseguiste trazer muitas provocações e pensar essa dimensão do processo, né, sobretudo, né, de como, em que parte do processo nós estamos atuando, né, ou deveríamos estar, né. Acho que é fundamental, né, um pouco daquilo que eu queria ter trazido sobre a questão da urgência, né, como recuperar a dimensão, né, produtiva e importante da urgência sem estar, digamos assim, nesse momento do episódio, né, crítico, né. Senti muito contemplado e foi criando várias pontes assim para mim pensar e sobretudo essa dimensão acho que nos toca a todos, né, de como quais narrativas a gente pode começar ou continuar tecendo, né, que sejam narrativas, histórias melhores, né, que possam colocar em xeque um pouco, né, a forma como a gente está abordando, né, essas tramas. Achei fundamental isso que tu trouxeste a partir dessa autora. Como é que é o nome dela mesmo? Me esqueci.
Você falhou para mim um minuto, eu não consegui ouvir. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim, sim, não. Tá falhando? Não, eu falei que foi muito bacana Ah, essa a questão, Lourdes colocou aqui. isso, das narrativas da Rebeca, exatamente. Achei ótimo, acho que isso vai ser fundamental para a gente poder refletir. Vou ir atrás desses textos e para a gente poder continuar também essa discussão em outros momentos, né? Quero agradecer a todo mundo também que estava acompanhando, que foi colocando as questões, tiveram aí, né, disponibilidade de estar nos acompanhando até as 10 horas da noite. E, bueno, gente, é isto. Um grande abraço para todo mundo e, de novo, um agradecimento super especial à Ana Cecília, que estava muito bom te escutar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alexei, todo mundo aí. Foi muito bacana para mim também. Sempre é bom trocar. E você não esquece de mandar a sua tese para que eu quero ler. Ah, é Lembra que a gente verdade, eu falou? fiquei te devendo essa. Agora tá Manda pro gravado e Rodrigo, agora é manda. público, eu vou ter que mandar. Obrigada. Vai, Tá bom, gente. Tchau, gente. tchau. Muito obrigada. Boa noite para Boa vocês. Boa Até noite, uma noite. gente. próxima. Boa noite. Boa Tchau. noite.